Queridos, eu queria convidá-los a abrir a Escritura na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4. E nós iremos fazer a exposição do verso 7 até o capítulo 5, no verso 10. E nós estaremos abordando aqui as maneiras pelas quais ou com as quais o apóstolo Paulo lidava com o sofrimento na sua vida. E o nosso objetivo é tirarmos lições preciosas para nós em meio ao sofrimento psicológico, espiritual, mental, físico, ao qual nós estamos submetidos nesse período de crise mundial que nos alcança aqui no nosso país, aqui na nossa cidade, Recife, em todo lugar. Então mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos explicando, lendo o texto à medida que fizermos algumas explicações. Deixe-me começar lembrando o que é a segunda carta aos Coríntios. Essa carta foi escrita depois que Paulo recebeu boas notícias da igreja daquela cidade, trazida por um dos seus auxiliares, uma vez que Paulo estava temeroso de que uma carta que ele tinha escrito antes tinha provocado consternação nos coríntios. A relação entre Paulo e a igreja de Corinto é uma das relações mais conturbadas do Novo Testamento. Embora Paulo fosse o pai espiritual da igreja, ele é o fundador da igreja. Entretanto, por várias razões, membros da igreja de Corinto haviam se virado contra o apóstolo Paulo, questionando a autoridade dele, questionando o seu próprio apostolado, e tinham dado ouvidos a mestres, falsos mestres que estavam entrando na igreja, ensinando uma outra doutrina diferente daquela que Paulo tinha ensinado, que era a doutrina da justificação pela fé, sem as obras, a justificação pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei. E com isso, disseminando discórdia e levantando questionamentos e rebelião contra o apóstolo Paulo. É nesse contexto que Paulo faz uma visita a Corinto, manda uma carta pesada a eles, e ele estava meio que na expectativa, de qual teria sido o resultado daquilo ali. E finalmente ele recebe notícias de que a igreja tinha recebido a carta, tinha se contristado, tinha disciplinado o líder da rebelião contra o apóstolo Paulo, manifestavam o amor ao apóstolo Paulo, mas ainda ficava alguns questionamentos que tinham sido levantados pelos falsos mestres e que era necessário que Paulo respondesse. Entre as muitas acusações que eram feitas, ou suspeitas que eram levantadas contra o apóstolo Paulo, havia a seguinte, que é que nos interessa nessa manhã. O fato que era sabido por todas as pessoas é que o apóstolo Paulo, aonde ele chegava pregando, ele era rejeitado pelos judeus. Qualquer cidade que ele fosse, a estratégia, primeiro a sinagoga, depois os gentios. E sistematicamente Paulo era rejeitado pela liderança judaica das cidades onde ele ia, primeiramente, pregar o evangelho. E essa rejeição, às vezes, terminava em prisão de Paulo, apedrejamento, significava que ele apanhava com varas, significava ser expulso da cidade, e isso com frequência deixava o apóstolo Paulo destituído, uma vez que ele dependia da hospitalidade, dependia da ajuda dos irmãos. Então Paulo tinha uma experiência de passar fome, passar necessidade, ficar noites inteiras sem dormir, viver sempre com a ameaça de morte sobre a sua cabeça, ser traído por gente próxima a ele e ser rejeitado pelo seu povo. Só nas duas cartas que nós temos aqui, entre Paulo e a igreja de Corinto, 1 e 2 Coríntios, nós temos 6 listas dos sofrimentos que Paulo passava, que ele apresenta aqui. E 1 Coríntios capítulo 4, do verso 11 até o verso 12, 2 Coríntios capítulo 6, do verso 4 até o verso 10, 2 Coríntios 11, de 23 a 29, também nessa mesma carta, capítulo 12, de 7 a 8, e essa lista que nós vamos ler agora. E por que Paulo faz essa lista de sofrimentos? Por que ele fala disso? É porque os falsos mestres estavam dizendo que esses sofrimentos eram uma prova de que Paulo não era de Deus. O argumento é esse. Se Paulo era de Deus, por que Deus permitia que ele passasse por todo esse tipo de sofrimento? Privação, fome, sede, não tinha casa, não tinha onde pousar, não tinha o básico, às vezes, para viver, passando necessidade por alguns dias. Por que Paulo não
Por que Paulo sofria tanto? Por que ele apanhava tanto? Não seria essa uma prova, perguntavam os adversários de Paulo, de que ele realmente não era de Deus? Será que Deus trataria dessa forma o seu servo, o seu enviado, o seu apóstolo aos gentios, se ele fosse de fato um homem de Deus? E aí então os sofrimentos eram usados para dizer: você não é de Deus, porque se você fosse de Deus, você não passaria por todas estas coisas. Então, uma das coisas pelas quais Paulo, um dos motivos pelos quais Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, é exatamente para responder a esse tipo de alegação. E no texto aqui que temos diante de nós, ele vai responder. Ele vai dar a razão dos seus sofrimentos, ele vai responder a isso, primeiro dando a razão dos sofrimentos, que vai ser aí do capítulo 4, verso 7 até o verso 15, Paulo explica por que é que ele sofre, e ele depois vai dizer por que é que ele não desanima, mesmo em meio a tanto sofrimento, que vai ser do capítulo 4, verso 16 até 5, verso 10. Então são duas divisões da minha exposição nessa manhã. A primeira, a razão dos sofrimentos de Paulo, e segundo, o que é que ele fazia para não desanimar em meio a todo aquele sofrimento. Ele está dando uma explicação por que é que ele continuava a servir a Cristo e pregar o Evangelho, mesmo que ele passasse por situações tão tensas como aquelas que ele descreve naquelas listas. Então vamos ler a primeira parte, do verso 7 até o verso 15, onde Paulo explica porque ele era submetido a tanto sofrimento. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Vejamos as explicações, são 4 explicações que Paulo coloca aqui, para os sofrimentos. Por que que Deus deixava que ele sofresse tanto? A primeira razão pela qual Deus permitia que Paulo sofresse, é para que ficasse claro de onde vinha o poder do apóstolo Paulo. Está aí no verso 7. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro que Paulo se refere está mencionado no verso anterior, e que está ligado ao nosso verso pelo porém. O que é que ele disse no verso 6, o verso anterior? Ele falou que Deus é que resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o conhecimento de Deus na face de Cristo, que é o próprio Evangelho, esse é o tesouro mais precioso que Paulo carregava no seu peito e no seu coração. Entretanto, verso 7, esse tesouro ele vem em vasos de barro. Essa era uma prática muito comum naquela época, em que não tinha a segurança dos bancos ou, enfim, a segurança dos recursos de alguém. As pessoas pegavam o que elas tinham de mais precioso, como moedas, como objetos, joias e outras coisas que eram importantes para elas, e elas escondiam em vasos de barro. Por quê? O vaso de barro era vaso simples, que era comprado na feira, né, que não tinha valor nenhum, e que não despertaria a atenção de ninguém. Se um ladrão entrasse na casa, ele talvez ia pegar um vaso mais caro, mais precioso, mas um vaso de barro simples, encostado assim num canto, ninguém ia prestar atenção. Só que dentro daquele vaso, que por fora parecia sem valor, extremamente frágil, estava o tesouro ali guardado. É assim que Paulo se vê. Ele é o vaso de barro, carregando dentro dele o tesouro mais precioso de todos, que é o conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Só que para que esse tesouro apareça, para que ele se mostre em toda a sua grandeza, o vaso tem que ser quebrado.
O vaso tem que ser esmagado para que então aquilo que está dentro dele possa aparecer. O ponto é esse, que os sofrimentos que Deus permite que ele passe, são Deus quebrando o vaso, que é o apóstolo Paulo, para que através disso o conhecimento de Deus na face de Cristo, que é o tesouro, seja manifesto a todos. E que fique claro que o poder do apóstolo Paulo, não o poder de pregação dele, o poder de convencimento, o poder para fazer sinais e prodígios, o poder para fundar igrejas, o poder para continuar servindo, não vinha de Paulo. Ele era um mero vaso de barro, mas vinha de Deus, desse conhecimento do poder do Evangelho abrigado no seu peito, oculto pelo vaso que era quebrado para que se revelasse esse tesouro em toda a sua grandeza. Essa é a primeira razão, para deixar claro de onde vem o poder. Não vem de nós, somos vasos de barro, mas de Deus, cujo conhecimento está na face de Cristo, que habita em nosso coração. A segunda razão que Paulo dá para os seus sofrimentos é que é dessa maneira que o poder de Deus se manifesta através dos seus sofrimentos. Ele explica isso fazendo alguns contrastes aí, 4 contrastes, do verso 8 até o verso 10. E o ponto desses contrastes aqui é o seguinte: apesar de Paulo ser levado ao limite, ao extremo do que ele poderia aguentar, ainda assim ele continuava. E isso porque Deus o sustentava. Deus quebrava Paulo, mas não ao ponto de destruir Paulo. Fazia isso ao ponto de ficar claro que Paulo dependia do poder de Deus para viver. Veja os contrastes que vem aí, do verso 8 até o verso 9. São 4 contrastes. Ele diz: em tudo somos atribulados. Ser atribulado era quebradeira, né? Quebradeira. Porém, não angustiados. Paulo era atribulado, mas Deus não deixava que essa tribulação o levasse ao ponto da angústia extrema. Deus o sustentava. Segundo contraste: perplexos, porém não desanimados. Não poucas vezes Paulo ficou perplexo. Perplexo é confuso, incerto, sem entender uma situação, espantado com alguma coisa. Não poucas vezes na sua vida Paulo ficou assim diante da intensidade dos sofrimentos que vinham sobre ele. Mas ele não desanimava. Perplexo, porém não desanimado. Deus não forçava a estrutura de Paulo além daquilo que Paulo podia aguentar. Ele podia ficar perplexo, mas a falta de compreensão, de entendimento momentânea, às vezes, do que é que estava acontecendo, não desanimava o apóstolo Paulo, porque ele sabia que Deus estava no controle. O terceiro contraste está no verso 9. Perseguidos, porém não desamparados. Se tem alguém que sabia o que era ser perseguido, era o apóstolo Paulo. Era perseguido em toda a cidade que ele passava, inclusive pelos seus patrícios, os judeus, às vezes por gente da própria igreja, como era o caso da igreja de Corinto. Porém, mesmo que ele era perseguido, ele não se via desamparado. Ele contava com a presença de Deus e, sem dúvida, Deus levantava amigos, pessoas que lhe davam o ombro, pessoas que o abrigavam, que o visitavam na prisão, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Não poucas vezes Paulo se viu abatido diante do rigor da perseguição, do rigor do sofrimento, mas ele não era destruído. Esses 4 contrastes, eles mostram o seguinte: a quebradeira vinha em cima do apóstolo Paulo, para que o tesouro escondido se manifestasse, mas não ao ponto de destruí-lo completamente. Não ao ponto de o apóstolo Paulo dizer: agora basta, não aguento mais, Deus está sendo injusto comigo, e virasse as costas e fosse embora. Deus o segurava no limite, né? Paulo era mantido no extremo, no limite do que ele podia suportar, mas Deus não permitia que ele fosse mais adiante. Então, essa é a explicação que ele está dando para os seus sofrimentos, né? Primeiro, para que ficasse claro que o poder vem de Deus, e segundo, para que o poder de Deus se manifestasse em sustentá-lo, mesmo em meio a todas aquelas provações que ele estava passando. A terceira razão para os seus sofrimentos está aí, do verso 10 até o verso 11, e em linhas gerais ele está dizendo o seguinte: que isso é necessário para que a vida de Cristo se manifestasse através dele. A vida do Cristo ressurreto, o Cristo que surgiu dos mortos, foi assunto aos céus, entronizado à direita de Deus, glorificado e recebeu todo o poder no céu e na terra, e que pelo Espírito Santo habita em nosso coração. Para que essa vida de Cristo, que é a vida eterna, ela se manifeste
e é preciso que os seus servos morram, por assim dizer. Nós temos que morrer para que Cristo viva em nós. Morrer aqui não é morrer fisicamente. É aquilo que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É a renúncia total de nós mesmos. E o sofrimento é usado para isso. Veja como ele fala aqui, do verso 10 até o verso 11. Porque nós que vivemos, quando ele fala nós, ele está falando a si, refere-se a si e aos demais obreiros cristãos. Nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Ser entregue à morte é ser entregue a esse sofrimento que inclui tortura e a possibilidade de morte. Razão, para que também a sua vida, a vida de Cristo, se manifeste em nosso corpo. Para que a vida de Cristo se manifeste no nosso corpo, para que Jesus viva em nós, é necessário que nós morramos. Como Paulo disse na carta aos Gálatas: não eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, de forma que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Para que Cristo viva em nós, para que a vida de Cristo se manifeste através de nós, Deus tem, desculpa a expressão, Deus tem que nos matar. E Ele faz isso através da quebradeira do vaso, através do sofrimento, através da dor, através da provação, que é quando a gente desiste de si mesmo e nós nos apegamos a Deus, reconhecendo que é de Deus que vem todo o poder e toda a autoridade. Veja o verso 11, onde esse assunto ele é explicado de uma maneira mais clara também. Nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele está repetindo a mesma coisa com outras palavras. É preciso que eu morra para que a vida de Cristo se manifeste em meu lugar. E a razão é por esse motivo, então, que ele está sempre entregue à morte. Essa expressão que Paulo usa aqui, levo sempre no corpo o morrer de Jesus, no verso 10 e no verso 11, nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Quando leio essas expressões, eu sempre gosto de lembrar que Paulo, não gosto de lembrar, mas eu sempre me lembro que Paulo vivia como alguém condenado à morte. Paulo vivia como alguém que já tinha sentenciado a receber a pena de morte. E isso me remete à prática que existe em alguns estados americanos, onde existe a pena de morte, de que no dia da execução do condenado, o condenado foi apenado a morrer, câmara de gás, ou injeção letal, ou cadeira elétrica, qualquer que seja a pena, o condenado, então, chegado o dia da sua execução, ele era tirado da sua cela pelos soldados, pelos guardas, acorrentado, e ele caminhava pelo chamado corredor da morte, que era um corredor que passava pelas celas dos outros prisioneiros e que terminava lá na sala onde ele ia ser executado. E à medida que ele caminhava, os seus companheiros de prisão ficavam batendo nas grades e dizendo dead man walking, que significa homem morto caminhando. Ele não estava morto ainda, mas era só uma questão de tempo. Ele era um homem morto caminhando. É assim que Paulo se vê. A dead man walking, um homem morto caminhando. A sentença de morte pesava sobre ele constantemente. Para quê? Não que ele tivesse cometido algum crime, mas esse é o meio de Deus pelo qual a vida de Cristo brotasse da vida de Paulo. Para isso nós temos que morrer primeiro. Essa é a explicação número 3 que ele dá dos seus sofrimentos. A primeira é que é preciso que fique claro que o poder vem de Deus. A segunda é que o poder de Deus se manifesta em sustentá-lo no limite. E a terceira é preciso que ele morra para que a vida de Cristo se manifeste nele. E a quarta explicação é que é dessa forma que as ovelhas recebem vida através da morte do seu pastor. Verso 12. De modo que em nós opera a morte, nós, Paulo está falando como pastor, como pregador, em nós opera a morte, mas em vós, e agora está se dirigindo aos coríntios, em vós opera a vida. O pastor tem que morrer para que o rebanho possa viver. Ou seja, Deus usa o sofrimento para quebrar o pastor, para que a vida de Cristo se manifeste através dele, e assim o rebanho seja alimentado. Porque o que
traz vida ao rebanho não é a vida do pastor. Nós somos pecadores, nós somos indignos, somos corrompidos. Mas através de pessoas quebradas, quebrantadas, Deus pode transmitir a vida do Cristo ressurreto, que é o que realmente alimenta o rebanho, que é o que transforma vidas, que converte pecadores, que consola, que edifica a igreja. E nós temos que então ser submetidos a esse processo, até que nós desistamos de nós mesmos e permitamos que Deus atue poderosamente em nós. Eu vi uma vez uma história, que talvez ilustre bem isso, que teve um retiro de pastores, e numa região, num lugar muito bonito, onde tinha um açude, onde se podia nadar, mas tinha um aviso de que o açude era fundo, a partir de uma certa altura, que o pessoal se acautelasse. Mas ali, num desses momentos de lazer, um desses pastores mais afoito, começou a nadar, foi até o meio do açude, e lá ele sentiu cãibras. E quem sofre de cãibras, sabe como dói mesmo, como é difícil. E ele começou a afundar, não tinha como nadar de volta, e ele começou a afundar. E começou a gritar e pedir socorro. Os demais pastores se reuniram ali ao redor daquele açude, ficaram olhando um para o outro para ver o que é que fazia, todo mundo perplexo, e se lembraram do pastor João. Pastor João era um ex-campeão de natação, e que era um exímio nadador. E o pastor João estava ali, e vendo lá o colega se afogando, e o pastor João estava lá. Simplesmente, E o colega lá no meio, socorro, socorro, se afogando lá, e todo mundo, João, vai, João, socorre, irmão. E João, só olhando. Finalmente, depois de se debater muito, o pastor lá no meio do açude, desistiu, Começou a afundar, aí João tirou a camisa, pulou, deu 3 braçadas, chegou lá, gentilmente pegou o colega e trouxe são e salvo para a margem do açude. E aí os pastores cercaram João. Você é cruel, você é desumano, como é que você deixa você desde o começo você podia ter ido lá e salvado, por que você deixou que ele passasse por tanto sofrimento? E João respondeu, se eu tivesse ido enquanto ele ainda tinha forças, ele ia se agarrar comigo e nós dois haveríamos de morrer. Eu só poderia ajudá-lo quando ele desistiu dele mesmo. É exatamente isso que acontece nesse processo, essa quebradeira toda, esse sofrimento todo, é para que nós desistamos de nós, para que a vida de Cristo se manifeste em nós e através de nós abençoe tantas outras pessoas. É por isso que Paulo sofria. Então essa é a primeira parte, essa explicação que ele dá aqui dos sofrimentos que ele enfrentava, É que através dos sofrimentos Deus o mantinha humilde, quebrantado, dependendo de Deus, e assim Deus podia usá-lo poderosamente para instrumentação ou como instrumento de salvação do seu povo. Era essa a resposta que Paulo daria a insinuação de que os sofrimentos eram uma prova de que ele não era de Deus. A resposta de Paulo é, ao contrário, esses sofrimentos mostram que eu sou servo de Deus e que Deus tem que quebrar os seus servos para que através deles o seu poder possa fluir. Agora aqui a partir do verso 13, eu tinha lido até o 15, agora a partir do verso 13, nós encontramos as explicações que Paulo dá, são várias explicações, são pelo menos 5, nós vamos por elas rapidamente. Paulo explica por que é que ele não desanima, mesmo em meio a todo esse sofrimento. E essa era a grande maravilha que uma pessoa que passava por tudo isso que o apóstolo Paulo passou, ele não desanimava. Quando a gente lê as listas aqui que Paulo coloca dos seus sofrimentos, eu confesso que se eu passasse por um terço daquilo que Paulo diz aqui que ele passou, eu não sei se eu ainda continuaria, eu não sei se eu teria condições de continuar pregando o Evangelho, sendo ministro do Evangelho. Por muito menos do que Paulo passa, muita gente já tem desistido do Evangelho e voltado atrás. Mas então por que Paulo continuava a pregar o Evangelho no meio de tantos sofrimentos? Como eu disse, são 5 ou 6 pontos aqui que eu quero ver com vocês rapidamente. O primeiro deles é que ele cria na ressurreição dos mortos. Ele cria que mesmo que os seus sofrimentos o levassem finalmente à morte, ele haveria de ressuscitar. Veja aí no verso 13 até o verso 15. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei.
Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo aqui faz uma citação que está no Salmo 116, verso 10, onde Davi diz que, apesar de todas as circunstâncias adversas, ele não ia deixar de falar, de cantar e de louvar a Deus, porque ele cria nesse Deus, porque ele confiava em Deus. Paulo pega essa passagem e aplica a sua situação. Ele diz que tem o mesmo espírito de fé que Davi tinha. E aí cita as palavras de Davi, que são, eu criei, por isso é que falei. E agora ele traz a aplicação, aí no verso 13. Também nós cremos, como Davi creu, e por isso também falamos, como também Davi falou. Ou seja, porque eu creio, eu falo. Não posso me calar, porque eu creio. E no que Paulo cria, que o motivava a falar, mesmo no meio de tanta dificuldade, está no verso 14. Eu sei, ou seja, eu creio, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Paulo aqui se refere à ressurreição geral dos mortos que acontecerá na vinda do Senhor Jesus. Paulo cria que haveria ressurreição de mortos, e porque ele cria nisso, a sua vida aqui nesse mundo, os sofrimentos aqui se tornavam irrelevantes, porque o príncipe é que, independente do que acontecesse com ele, Deus haveria de tirá-lo dentre os mortos, lhe dar um corpo imortal e glorioso, juntamente com Cristo e os demais irmãos. Isso fazia com que Paulo não desanimasse, que ele continuava a pregar o Evangelho, porque ele cria na ressurreição dos mortos. Verso 15, tudo isso existe por amor de vocês, ou seja, tudo isso que eu passo é por amor de vocês, para que a graça de Deus que se manifesta em mim se multiplique e torne abundante as ações de graças por meio de muito para a glória de Deus. Ou seja, esses sofrimentos fazem com que a graça de Deus através de mim alcance a muitos, e esses muitos vão dar graças a Deus pela minha vida, e no final Deus vai receber toda a glória. Eu continuo porque eu creio na ressurreição e que no final toda a glória vai ser de Deus. A segunda explicação que ele dá, porque é que ele não desanima, é porque ele fazia uma comparação entre o sofrimento presente e a glória futura, do verso 16 até capítulo 5, verso 1. São 4 contrastes aqui que Paulo faz, né? Todos eles estão dentro desse tema aqui. Paulo faz uma comparação entre o agora e o futuro. A primeira comparação está no verso 16. Por isso não desanimamos. Lembra, ele está explicando por que é que não desanimam. Por isso aqui introduz a explicação. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que vêm são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui nesses versículos são 4 contrastes entre os sofrimentos presentes e a glória vindoura. Primeiro contraste, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova dia em dia. O contraste aqui é entre o homem exterior e o homem interior. O que é o homem exterior? É o nosso corpo, é o vaso de barro, que se corrompe, não no sentido moral, de corrupção moral, mas ele está se deteriorando pela velhice, pela doença, pelos sofrimentos. Paulo via diariamente o seu corpo se corrompendo é deteriorando, se decompondo através de chibatada, de pedrada, de passar fome, passar frio, passar nudez, passar sede, mas ao mesmo tempo em que o homem exterior decaía com os sofrimentos, ele diz aqui que o interior se renovava de dia em dia. Que contraste, não é? Na mesma proporção que o vaso de barro era quebrado, que o homem exterior se corrompia, o homem interior se renovava. O homem interior é aquilo que nós somos em Cristo Jesus, é aquilo que vai ficar, é a nova natureza em Cristo Jesus, é o novo eu, o novo homem que é criado em nós mediante o poder do Espírito Santo através de Jesus Cristo. O segundo contraste está no verso 17, é entre tribulação leve e glória pesada. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Há uma glória que nos aguarda, diz o apóstolo Paulo, e é uma glória pesada, quer dizer densa, rica,
Lembra que naquele tempo as riquezas eram traduzidas na forma de peças de ouro, peças de prata, moedas de bronze. Então, quanto mais dinheiro uma pessoa tinha, quanto mais rico uma pessoa fosse, mais pesado ele era, né, por conta da quantidade de ouro, de prata. Então, dizer que uma pessoa era pesada naquele tempo, né, não significava dizer que ela era gordinha, mas significava dizer que ela era rica. Então, quando Paulo fala aqui que a glória, ela é um eterno peso de glória, ele fala do eterno peso de glória, ele está dizendo que a glória que nos espera, ela é rica, ela é profunda, e é tão grande que ele diz assim, que não dá nem para comparar com os sofrimentos aqui presentes. Na verdade é o contrário, né? Agora ele raciocina ao contrário, que ele diz que os sofrimentos desse mundo, a tribulação que nós passamos aqui, é leve e momentânea e nem dá para comparar com o eterno peso de glória que nos espera. Quando você vê os sofrimentos dessa perspectiva, você ganha uma nova visão do que está acontecendo. Por mais, veja só, Paulo está chamando de leve e momentânea tribulação como varada, pedrada, ficar na prisão, passar fome, frio, sede e nudez. Paulo diz que isso é leve e momentâneo. Como é que alguém pode dizer que isso é leve e momentâneo? Somente se ele tiver um ponto de comparação. Um ponto de comparação que está muito acima do que se passa aqui. Se você olha para o que nos está reservado por Deus, para o eterno peso de glória, então as tribulações aqui são leves. O contraste é entre pesado e leve. Então, são leves as tribulações comparadas com o peso da glória que nos espera. Então, é vendo dessa forma que Paulo continuava. Ele não desanimava porque ele tinha a perspectiva correta desse mundo e do mundo vindouro. Terceiro contraste está no verso 18. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O contraste aqui é entre o visível e o invisível. O que nós vemos aqui, o que nós experimentamos aqui, faz parte desse mundo que vai terminar. E nós fomos criados nesse mundo, junto com esse mundo, para viver nesse mundo. E nós sofremos juntamente com esse mundo. Nós dependemos das coisas que nós vemos, tocamos, sentimos, provamos, não é verdade? Experimentamos. Mas estas coisas, elas haverão de passar juntamente com o mundo. Mas as coisas que vão permanecer, elas são invisíveis para nós nesse momento. Deus é invisível, Senhor Jesus é invisível, a vida eterna é invisível, a glória pesada que nós falamos no verso anterior, ela é invisível, os que já morreram e que estão na glória também são invisíveis, os anjos que nos acompanham nos cercos e nos abençoam são invisíveis, todas as realidades que a Bíblia fala que são eternas, que estão preparadas para nós, elas são invisíveis. Nós não conseguimos chegar a elas através da audição, olfato, paladar e tato. E do gosto, nós não conseguimos chegar, porque elas pertencem a uma outra realidade. Se você andar pela realidade do visível, você vai sentir o impacto, você vai sofrer, você não vai aguentar. Mas se você caminha olhando o invisível, você vai permanecer não somente aqui, mas eternidade afora, como Paulo diz aqui. Nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. É isso que guia o crente. É isso que significa andar pela fé. É isso que significa andar pela fé. Nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas são temporárias, elas pertencem a esse mundo. Mas as coisas invisíveis, elas são eternas. Quando nós temos essa perspectiva, períodos como esse do coronavírus, por exemplo, do isolamento, do sofrimento, do caos e da crise política e econômica, ganha uma outra dimensão. Porque quando o cristão não tem essa perspectiva da eternidade, essas coisas daqui desse mundo ganham uma dimensão tão grande que ele se apavora, ele entra em pânico, ele fica estressado, angustiado, porque ele está assim, ele está vendo assim, mas ele tem que olhar, é assim, ele tem que ter o quadro maior, e uma vez que ele coloca tudo isso em perspectiva, o seu coração vai encontrar paz. Último contraste, no capítulo 5, verso 1. Ele diz assim, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O contraste aqui é entre um tabernáculo terrestre e uma casa no céu. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu agora moro num tabernáculo terrestre,
uma casa terrestre, que é um tabernáculo, uma tenda. Mas eu sei que quando ela se desfizer, eu tenho da parte de Deus um edifício que não foi feito por mãos humanas, mas foi feita pelo próprio Deus, eterno e nos céus, que é o corpo da ressurreição, que é a ressurreição dos mortos e a habitação com Deus na eternidade, com Cristo e os demais santos. É o contraste entre uma tenda e uma mansão celestial. Um contraste que Paulo podia fazer muito bem. Vocês sabem qual era a profissão do apóstolo Paulo, não é? Paulo era fazedor de tendas. Fazedor de tendas. Então Paulo sabia fazer tenda. E ele sabia que as tendas eram frágeis, eram habitações provisórias. Elas não suportavam a intempérie, o assalto das forças da natureza por muito tempo, chuva, vendaval, muito calor. Com o tempo, a tenda, que era feita de couro, era feita de pano e de outros materiais, ela ia se desfazendo, ela não aguentava durante muito tempo. Era uma habitação frágil, era uma habitação provisória. É a isso que Paulo compara a sua existência aqui, a sua existência e a minha. Querido irmão que me acompanha, nosso corpo é apenas uma tenda para o nosso espírito aqui. Nós vivemos aqui hospedados num corpo frágil, sujeito a fome, frio, necessidade, doença, coronavírus e todas as ameaças naturais que existem nesse mundo que às vezes é hostil contra nós. Mas nós sabemos que quando essa tenda se desfizer, quando a morte chegar, quando nós finalmente morrermos, nós temos algo muito melhor preparado por Deus, que é uma mansão feita pelo próprio Deus, eterna nos céus, que é o corpo da ressurreição, que é o estado de imortalidade, quando Cristo vier nos tirar da sepultura. O ponto aqui do apóstolo, esse é, então, a segunda razão que Paulo diz, porque ele não desanima. Lembra dela? Primeira razão, eu creio na ressurreição, por isso eu não desanimo. Segunda razão, eu faço um contraste entre o aqui e o futuro. E o contraste era homem exterior versus homem interior, tribulação leve versus glória pesada, coisas visíveis versus coisas invisíveis, tabernáculo terrestre e casa nos céus. Agora Paulo passa para a terceira explicação pela qual ele não desanima. Que está aí do verso 2 até o verso 5. É que ele ansiava pela ressurreição. Ele não somente cria na ressurreição, que foi a primeira explicação que ele deu, mas ele ansiava pela ressurreição dos mortos, inclusive com gemidos. Verso 2 até o verso 5. Por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Paulo diz aqui que ele anseia com gemidos por ser revestido dessa mansão celestial que Deus preparou para ele. Ele anseia com gemidos, ele quer intensamente, é isso que ele está dizendo, ele quer intensamente isso ao ponto de gemer. Você sabe o que é a gente querer tanto uma coisa que a gente suspira, né? Que a gente vive gemendo, né? E desejando aquilo no íntimo. Era assim que Paulo se sentia com relação à ressurreição dos mortos. Mas ele faz uma ressalva, que ele diz no verso 2, não é, que nesse tabernáculo nós gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celeste, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ele faz uma ressalva dizendo que somente o crente verdadeiro pode ter essa esperança. O revestido aqui é revestido da justiça de Cristo. E depois ele faz uma ressalva para não ser mal compreendido, porque alguém pode dizer assim: Paulo, você está estimulando o suicídio, né? Porque se você geme, você anseia pela chegada, pela morte, né, para poder experimentar a imortalidade, isso aí não seria estimular as pessoas, de alguma forma, a procurar a morte como a solução, a alternativa final aqui? Ele faz essa ressalva no verso 4, dizendo: na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, nós gememos angustiados, não porque queremos ser despidos. Ou seja, não é que nós queiramos a morte, mas que nós queremos ser revestidos. O anseio é pela imortalidade. A morte é o caminho. O crente verdadeiro, ele não anseia pela morte. Ele não estimula a morte. Ele não procura a morte. Ele sabe que isso está nas mãos de Deus. Mas a gente sabe que quando ela chegar,
pelo tempo de Deus, quando a morte chegar, nós seremos revestidos da imortalidade. E é isso pelo qual nós gememos, nós ansiamos e desejamos profundamente. E ele diz no verso 5 que foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Olha que versículo lindo. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo funciona como penhor, uma garantia de que Deus vai cumprir as suas promessas. E é pelo Espírito Santo que nós gememos, esperando o momento da imortalidade, da ressurreição de Cristo, quando Ele vier e os nossos sofrimentos aqui terminarão. Tudo isso vai terminar. Pela graça de Deus, tudo isso vai terminar. Então não desanimo, porque creio na ressurreição. Não desanimo porque os sofrimentos agora não dá nem para comparar com a glória para ser revelada em nós. Não desanimo porque eu vivo, na verdade, ansiando pela ressurreição. E não desanimo porque eu fico esperando o encontro com Jesus. Versos 6 e 8 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Nota o tom, né? Não desanimo, temos sempre bom ânimo. Ele está explicando por quê. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui o que ele está dizendo é que ele estava consciente de que enquanto ele está aqui, ele está ausente do Senhor Jesus. Quando Cristo ressuscitou dos mortos com o corpo imortal, o corpo glorificado, ele marcou a separação física dos seus discípulos na ascensão. Ele levou os discípulos até Betânia, uma região fora de Jerusalém, e dali ele abençoou os discípulos, deu as últimas instruções e ele começou a subir aos céus no seu corpo ressurreto, de maneira visível. E por que houve esse cerimonial de separação? Porque Cristo queria estabelecer a sua separação física do seu povo. Depois que ele subiu aos céus, ele não voltou ainda, ele permanece nos céus. Ele só veio uma vez, que foi para aparecer a Saulo de Tarso no caminho de Damasco, para ali constituí-lo como apóstolo dos gentios. Fora isso, Cristo não voltou mais fisicamente. Nós não temos a presença física do Cristo exaltado e ressurreto entre nós. Paulo sabia disso. E Paulo queria muito estar com o Senhor ressurreto, mas ele está consciente de algumas coisas. Primeiro, no verso 6. Nós sabemos que enquanto estivermos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Porque nós só vamos encontrar o Senhor fisicamente quando houver a ressurreição dos mortos. Quando Ele voltar em glória, nós formos ressuscitados e transformados, aí estaremos com o Senhor para sempre. Mas até lá, nós estamos ausentes dEle. Não espiritualmente, porque o Senhor está conosco, mas fisicamente nós estamos ausentes do Senhor, até que Ele volte. E por isso, nós temos bom ânimo, veja o verso 6, verso 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Gente, como esse versículo precisa ser destacado. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Existe um tipo de cristianismo que tem sido pregado nos nossos dias que estimula o crente a procurar sentir, pegar, ouvir, ter experiências, como se isso fosse o auge da sua experiência espiritual aqui. Quanto maior a visão, quanto mais profunda for a voz, quanto com mais frequência você sentir alguma coisa, mais espiritual você é. Mas não é esse o padrão de vida cristã que Deus estabeleceu para nós enquanto nós estamos aqui. Aqui nós andamos pela fé, ou seja, aqui nós andamos com frequência, sem ver, sem sentir, sem ouvir, sem experimentar. Quantas vezes na minha vida eu passei dias sem sentir absolutamente nada no meu coração, mas eu cria. Eu comparo isso a um avião, não é? Você está de avião, quem já viajou, sabe que está de repente um céu azul de brigadeiro, de repente o piloto está lá navegando, né? Ele está vendo tudo, de repente o avião entra na nuvem, e aí ninguém está vendo mais nada, o piloto não está vendo nada. O que ele faz? Ele tem que ir pelo automático, ele tem que confiar, né, de que o piloto automático vai conduzir, mantendo a rota e tudo mais, mesmo que ele não esteja vendo absolutamente nada. Com frequência aqui, a nossa vida cristã ela entra na nuvem. A gente não está vendo, a gente não está sentindo, a gente ora, Deus não responde, a gente pede, parece que Deus não está atendendo, mas
nós continuamos pela fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é a garantia das coisas que nós esperamos. E é pela fé que os antigos agradaram a Deus, é pela fé que os apóstolos agradaram a Deus, é pela fé que os heróis da fé, da história da igreja cristã, agradaram a Deus, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Portanto, Paulo diz no verso 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que Paulo não desanima. Ele sabe que enquanto ele está aqui, ele está ausente de Cristo, fisicamente falando, porque ele anda por fé e não pelo que vê, mas ele aguarda aquele momento em que ele vai partir para estar com o Senhor Jesus. Última explicação do apóstolo Paulo. Por que é que ele não desanima? Porque ele tem consciência de que há um dia do juízo. Ele tem consciência que um dia Deus haverá de nos levar diante dele para julgamento. E muito embora o cristão já tenha sido julgado em Cristo, seus pecados perdoados, haverá aquele momento de encontro. Como Paulo diz aí do verso 9 até o verso 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo tem consciência de que Cristo, quando vier nos ressuscitar, quando vier inaugurar o novo céu e a nova terra, essa nova realidade, ele haverá de nos fazer comparecer diante dele, quando então ele nos dará conforme as nossas obras. A salvação é pela graça, mas a graça produz obras, produz mudança de vida, especialmente no que diz respeito ao corpo. Você notou a ênfase de Paulo ao corpo nessa passagem que nós falamos aqui? O corpo é como uma tenda, o corpo é habitado pelo Espírito, é sujeito ao sofrimento e morte. Enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor Jesus. O corpo é aquele vaso de barro, é por isso que ele diz que quando Cristo vier, nós haveremos de dar conta do que fizemos através do corpo. Então, consciente disso, Paulo tinha como alvo agradar a Cristo aqui ou na eternidade, como ele diz no verso 9. Por isso que nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. A consciência do juízo e do julgamento é que fazia com que Paulo não desanimasse. Ele não queria comparecer diante de Deus como um apóstata, como alguém que abandonou a fé por causa do sofrimento, alguém que um dia professou a fé em Jesus Cristo, mas virou as costas quando o sofrimento bateu na sua porta. Ele queria, naquele dia, estar aprovado diante de Deus. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações. Eu prometo tentar ser breve. Primeiro, para os jovens e adolescentes da nossa igreja ou de outras igrejas que estão acompanhando essa exposição. Aprenda desde cedo o que é que a Bíblia diz sobre sofrimento, privação, doenças e dores. Não nutra uma visão romântica da realidade do mundo, influenciada pelos filmes de Hollywood, influenciada pelos videogames, influenciada pelo contato com seus amigos ou por ideologias a respeito de um futuro róseo para a humanidade. O que acontece é que muitos jovens que foram criados numa bolha, cercados de conforto, cercados de coisas boas e de segurança, de repente eles batem de cara com na parede do sofrimento, da dor, da angústia, da doença inesperada, e eles não estão preparados para enfrentar a realidade dessa vida. Então, essa palavra aqui é para você, que a vida pode lhe dar muitas voltas e nem sempre você terá o conforto e a tranquilidade que seus pais estão lhe oferecendo. Então, desde cedo aprenda a dura e crua realidade da nossa existência. Veja o mundo com os olhos de Deus, através da visão bíblica da realidade. Eu não estou dizendo que não tem coisa boa nesse mundo. Tem muita coisa boa, louvado seja Deus. Tem muita coisa boa nesse mundo. Mas não esqueça que elas são temporárias, elas são passageiras e que às vezes Deus nos tira dessas coisas. Ele quebra o vaso de barro para que através de nós a vida de Cristo possa fluir. Também uma palavra para você que está aflito, ansioso, temeroso. Querido, alimente sua mente e o seu coração com a palavra de Jesus. Não fique o dia todo nas redes sociais ouvindo bad news, notícias ruins, notícias histéricas, notícias alarmistas, especulações, porque a verdade é que a gente não sabe direito o que é que está acontecendo, nem o que é que vai acontecer. Se você passa o dia todo nas redes sociais, você vai se sentir deprimido, angustiado. Veja a estratégia de Paulo aqui. Ele olha a realidade a partir, ele interpreta a realidade dos sofrimentos a partir do referencial da vida eterna. Então, mantenha sua mente cheia
cheia, saturada com a palavra de Deus, com a realidade bíblica, que é a realidade, a única realidade, para que você não seja engolido pelo sofrimento, pela dor, pelo pânico. E finalmente vocês todos nós que estamos sofrendo com a pandemia, se você é de Cristo, não veja isso como um castigo, mas simplesmente como Deus quebrando o vaso para que a vida de Cristo se manifeste. Não julgue a Deus, não se ire, não se precipite no falar, mas aquiete o seu coração, mesmo sem entender, e seja perseverante, porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos orar. Ó Deus querido, nós sabemos que o Senhor nos quebra e nos faz de novo. Sabemos que o Senhor arrebenta a nossa segurança carnal, a confiança no homem, para que nós nos voltemos a Ti. Nós sabemos que o Senhor nos leva ao ponto do desespero, para desistirmos de nós mesmos, para então estender a Tua mão salvadora, que nos livra do afogamento. Quebra a nossa vida, Senhor, faz de novo, para que nós sejamos fiéis, tementes a Ti, perseverantes aqui nesse mundo. Consola Teu povo nessa manhã. Tem misericórdia das nossas autoridades, do nosso país, da Tua igreja. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, que foi quebrado naquela cruz em nosso lugar. Amém.